Só um minutinho. Bom, capitanias hereditárias, sistemas descentralizados, donatários, primeira capital. Grandes extensões de terra administrada por um nobre. Eram administradores indicados pessoalmente pelo rei de Portugal, mas sem experiência administrativa. Daí o porquê das capitanias terem dado tão errado. Eles simplesmente foram escolhidos por serem amigos do rei. A fundação na primeira capital se dá a um contexto de necessária centralização. A fundação na primeira capital se dá a um contexto de necessária centralização administrativa, pois o sistema das capitanias não vinha dando certo. Logo, era preciso um administrador de fato, um governador geral da colônia. Fazer prosperar, administrar bem as terras para que elas fossem rentáveis, e gerassem impostos para Portugal, que isso é o que eles visavam, né? Seis Marias eram lotes menores de terra que cada donatário gestor da capitania dava a quem ele quisesse, ele achasse que merecesse. Colonos, parceiro dos donatários, a quem eram entregues seis marias, membros da burguesia portuguesa, que queriam prosperar no novo mundo. Duas capitanias prosperaram, a de Pernambuco, como eu já falei, né, lá um pouco atrás no nosso texto. Então, as duas capitanias prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Foram bem geridas. Pernambuco deu início à cultura do açúcar, né, no interior pelos próximos 2 séculos. Já São Vicente prosperou escravizando os indígenas. Bom, o governo geral foi instalado na Bahia devido à centralização geográfica em relação a todo o território. Agora vamos falar vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, nós vamos falar sobre o governo central e os conflitos na colônia. Sob a administração de Salvador, o Brasil seguiu por cerca de 200 anos. Salvador foi capital do país até 1763, quando a sede foi transferida para o Rio de Janeiro. Até lá, fatos importantes ocorreram. A constante tentativa pelos portugueses, colonos e escravização dos indígenas para o trabalho forçado. Essa era uma prática bastante criticada pelos padres jesuítas, porque os quais pretendiam catequizar os indígenas e, consequentemente, aculturá-los. Tendo em vista esse impasse, deu-se início ao processo de importação de negros africanos escravizados, né? A lógica era a seguinte. Só um minutinho, gente. Primeiro, devido ao fato da escravização indígena ser criticada pela Igreja Católica no Brasil, segundo as chances dos indígenas escaparem eram grandes, tendo em vista que eles conheciam o ambiente, eles conheciam o território e eram habituados às matas. Então, quando eles estivessem numa localidade que tivesse matas, eles se sairiam bem, poderiam fugir. Terceiro, as etnias que aqui estavam se organizavam e atacavam os colonos no intuito de libertar seus irmãos escravizados. Logo conclui-se que a escravização dos negros, ainda que fosse mais cara, pareciam ser mais interessantes. Haja vista que os negros, ao chegarem ao Brasil, não teriam para onde fugir, já que eles não tinham meio para isso, né? Já que para isso seria necessário um navio para que eles retornassem à África, à sua terra. Ao chegar ao nosso território, de imediato os negros eram separados daqueles que falassem
que falassem, sua língua. Visavam dificultar sua comunicação, porque os obrigavam a entender o português. Além disso, eram-lhes proibidas as atividades que remetessem à sua cultura e à sua memória, fazendo assim com que a sua esperança de retorno e de reencontro com sua terra natal fosse diminuindo ao longo do tempo. E isso, por sua vez, faria com que os negros aceitassem a servidão, né? A preocupação deles era essa, queria que os negros fossem escravos, que aceitassem a servidão deles, né? Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre o capítulo 3. Sobre o governo de Salvador, a gestão da Bahia, a colônia, conseguiu se organizar aos poucos. Logo, a escravização foi tomada, corpo primeiro, com os indígenas, mas depois com os negros africanos. A escravização indígena, a captura dos indígenas para a força de trabalho, não era bem vista pelos padres jesuítas, os quais queriam que eles aceitassem a fé cristã e se convertessem ao catolicismo, e a longo prazo assimilassem a cultura portuguesa. A dificuldade com os indígenas era inúmeras. Primeiro, eles já moravam aqui e viviam livres. Logo, eram possuidores da terra, né? Por isso, a resistência era enorme por parte dos nativos, devido à sua conexão com a terra, o Brasil. Devido aos empecilhos para escravizar os índios, os colonos começaram a ver a possibilidade de adquirir outra força de trabalho, por isso foram à África, né, em busca dos escravos. Diferente do que se consta em relação aos indígenas, não havia nenhuma persistência dos padres jesuítas com a escravização negra. Aqui podemos ver de forma nítida o racismo institucional, a estrutural na prática, né? Essa falta de barreira moral serviu de base teórica e legal para a importação dos negros. Além disso, outras nações também começaram a fazer o mesmo. Aí, até a África, né? Em busca dessa mão de obra escravizada, né? Dos negros. É importante destacar também, né, que os negros não eram escravos de lá, mas também, assim como os indígenas, viviam livres dentro de suas etnias. Mas o que facilitou a lógica da escravidão negra, além da aceitação da Igreja Católica, né, foi o brutal processo de aculturação pelo qual os negros passaram ao chegar às Américas. Eles tinham que se despir das suas origens, assimilar de forma forçada a cultura branca, portuguesa, católica, que para eles, né, gente, não era nada fácil, não era algo comum. Esse processo todo tinha como norte, fazê-los esquecer suas origens. Como pode fazer uma pessoa esquecer as origens dele, né? E acostumar a uma outra maneira de viver, vamos dizer assim. Não lutar contra seus dominadores e desistir da liberdade. Isso não deu tão certo, pois quilombos foram surgindo. E o mais famoso deles foi o Palmares do século XVII, liderado por Zumbi dos Palmares, que todos vocês, né, algum dia já ouviu falar, estudando. Além disso, os traços da cultura africana estão impermeados e fazem parte da nossa sociedade contemporânea, identidade cultural do Brasil. Vamos agora, espero que vocês tenham entendido um pouco, tá, gente? Vamos agora para o capítulo 4, a revolta de Beckman. Voltando à escravização indígena, os impasses em torno
voltando, desculpa, gente, voltando à escravidão indígena, os impasses em torno dela foram um dos motivos para a primeira grande revolução do Brasil. Para o Brasil colônia no século XVII, no Maranhão. Só para completar, tá? A revolta de Beckman é ser considerada a primeira grande tentativa de revolta em nosso país. Ela ocorreu em 1684. Ela ocorreu entre 1684 e 1685. Foi resultante do descontentamento dos comerciantes locais com a sua companhia de comércio, pois os negócios iam muito mal. Bom, a capitania sofreu até mesmo com o desabastecimento de itens básicos. Além desse descontentamento, havia crescente insatisfação com a atuação dos padres jesuítas que impediam ou dificultavam a escravização indígena. Bom, eles dificultavam a escravização indígena, né, mas aceitavam a escravização dos africanos, né, gente? Os objetivos dos colonos era utilizar a força de trabalho dos nativos de forma forçada para servir a seus negócios e assim alavancar os seus lucros, que era o mais importante para eles, sempre os lucros. A revolta terminou em 1785, quando os portugueses retornaram à capital, São Luís. Em seu retorno, os enviados da coroa portuguesa, em seu retorno, da coroa portuguesa, encerraram as atividades da campanha do comércio de Maranhão. Puniram os líderes do Levante com serenidade e permitiram a escravização dos indígenas sobre certas condições. A escravização dos indígenas só veio ser abolida por Portugal em 1755, pelo Marquês de Pombal. As expedições para capturar os nativos eram chamadas de descimentos.